Muito bem, pessoal, bora para mais um corte do Palmeiras. Hoje tem jogo importante, Palmeiras e Internacional pelo Campeonato Brasileiro, e o Verdão vai para cima tentar garantir essa vitória fora de casa. Então separei dois trechos bem legais aqui para vocês, um do Jogo Aberto e um da ESPN Brasil, trazendo todas as informações do Verdão e também trazendo as escalações aí entre Palmeiras e Internacional. Galera, mas antes de conferir esse vídeo, peço para vocês, verifica se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Galera, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Visitante da história, o Palmeiras de Abel Ferreira, sempre candidato a qualquer competição e vai querer manter o padrão do clássico. Vamos ver o lado palmeirense dessa história. Não sei se eu quero ver, não. O avião da tia Leila começou a trabalhar e vai seguir aquecendo as turbinas pelas próximas semanas. Ontem pousou em Porto Alegre para o grande duelo contra o Internacional. Antes, comemoração em São Paulo. Felipe Anderson completou 32 anos e, pelo jeito, não teve aquele trote com ovo e farinha, só aplausos. Se o Verdão vem de 4 vitórias seguidas, o Colorado ainda não perdeu em 2025. No confronto direto, o Inter só venceu 2 das últimas 8 partidas contra o Palmeiras. Ano passado, ganhou em Barueri por 1-0 e empatou no Sul em 1-1. Vantagem palestrina na era Abel Ferreira, que agora é o treinador estrangeiro com mais vitórias na história do Palmeiras, 180. Hoje, o comandante não vai ter Marcos Rocha, com um edema na panturrilha, e o zagueiro Murilo, com lesão na coxa. Mas calma, que a base do derby vai ser mantida. Eu vim para aqui para ganhar. Pagam-me para ganhar, para apresentar resultados. É isso que nós fazemos e eu só continuo aqui se apresentar resultados, porque se apresentar resultados vou embora como todos os outros. Confronto de gigantes, que vai ser o primeiro da Maratona Alviverde fora de casa. Dos próximos 7 jogos, 6 acontecem longe de São Paulo. Mas pro Verdão isso não é problema, até porque é o único time, além do Flamengo, que conseguiu vencer como visitante nesse brasileiro. Depois do Inter no Sul, Fortaleza domingo no Ceará, Bolívar em La Paz na quinta que vem e recebe o Bahia no dia 27. Só aí mais de 11 mil quilômetros de deslocamento. Na sequência, encara o Ceará fora pela Copa do Brasil, o Vasco em Brasília e vai a Assunção pegar o Cerro Porteño. Quanto à escalação para hoje, os mesmos 11 do amasso no Corinthians, com Everton no gol, Bruno Fux, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios, Felipe Anderson e Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Aliás, o camisa 9 ainda busca o primeiro gol, enquanto a nossa Renata Fã segue invicta no ano. Então fica a pergunta, quem vai sorrir mais tarde? O Loirão ou o Tigrinho? Odeio perder. Várias coisas, Abel Ferreira. Várias coisas. Hoje é aniversário do meu pai, seu Paulo Fã, um beijo. E o presente eu já pedi, uma vitória colorada. Ontem da Alessandro fez aniversário, Felipe Anderson também, Então eu não né? estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para ganhar. Não, hoje, deixa para outro dia, Abel. Hoje o importante é competir bem, é desfrutar do Beira-Rio, mas assim, sem vitória, né? É você mesmo. É você, Roger. É hoje, hein? Poupou lá no Ceará, tem que vencer. Nós não devemos nada para os treinadores que vêm de outros países. Não, mas não é jogo de treinadores. Hoje é jogo de 11 de um lado, 11 de outro. Mas pode ser então, de treinador, hein? os 11 colorados precisam mostrar muita competência, muita concentração, porque é duríssimo jogar com o Palmeiras. Edu Dracena, a gente brinca. Vai brincar, vai tirar sarro, cada um de um lado, mas é um timaço. E o Palmeiras, pela maioria, é apontado até como mais favorito ao brasileiro do que o Inter. Renata, mas eu vejo assim, o Inter também é um dos candidatos, sim, eu coloco o Inter, mas a gente vai ver as estratégias dos treinadores, né? Eu acho que a gente conversando aqui, o meio de campo do Internacional é muito forte, com Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. São jogadores experientes, jogadores que têm uma qualidade, uma visão de jogo diferente de outros. Então eu acredito que o Abel, como fez, né, contra o Corinthians, fazer agora, marcar principalmente
o Alan Patrick, não deixar ele pensar. E eu acredito que ele deve estar conversando com os jogadores do Palmeiras isso. De repente Rios, colocar... né? O Rios, colocar o Martínez atrás deles ali, né, o Emiliano. Então, são coisas que a gente vê no Abel, porque ele já conhece os jogadores que ele tem. E o esquema que ele vem montando nos últimos jogos caiu muito bem para a equipe do Palmeiras. Então, eu vejo assim, que vai ser um grande jogo, um jogo de imposição, principalmente jogando no Sul, né, em posição física, e a qualidade dos jogadores com certeza vão sobressair, só não deixando espaço para que eles possam pensar, mas acredito muito na equipe do Palmeiras jogando em Porto Alegre. Cicinho, eu quero falar para o Roger o seguinte, segura o Estevão, não pode dar espaço para o Estevão. E o Piquerez está num momento, Brian Aguirre e Piquerez que vão estar se chocando ali. Vitor Roque não vai pro jogo? Vai, claro. Então, Felipe Anderson. O Vitor Roque. Mas tem algumas individualidades que, se você der espaço, elas podem definir um jogo. E esse jogo, por tanta qualidade dos dois lados, Cicinho, na minha opinião, ele pode ser definido naquele famoso detalhe, em algum erro, alguma desconcentração. Porque os dois times hoje têm tudo para fazer um grande jogo. Mas vencer é outra história. Se tem algo que o Inter tem feito muito bem, assim, com excelência, Renata, é esse sistema defensivo. O sistema defensivo do Inter é de se elogiar, e isso devido ao treinador que conhece aquele setor do campo por ter sido aí um lateral bem mais defensivo do que atacante, o Roger, quando jogava. Não que não atacava, mas ele prioriza muito isso. E o Inter, o sistema defensivo do Inter entendeu muito bem. Só que é um jogo que não dá para você vacilar. Como que você vai vacilar com um jogador como o Estevão, né? Apesar do Vitor Roque não ter feito gols ainda, até fez, mas foi anulado, é um jogador que merece todo o cuidado. E tem essas surpresas vindo de trás, como o Piquerez, né? O Rios, que chuta bem de fora da área. Não dá para opinar a questão de resultado, Renata. Vai ser um grande jogo. Então, isso daí eu vou deixar para você e o Edu, porque eu tenho que sofrer do outro lado. Então, eu não posso sofrer por você. Um detalhe importante, a arbitragem é mineira, Felipe Fernandes de Lima. É um árbitro que, enfim... Gosta de pênalti esse menino, hein? Acho que vai ter pênalti hoje, hein? Deveria ter tido pênalti lá em Fortaleza. Em Fortaleza, na capital Fortaleza, contra o Fortaleza. Só conheço o Ceará, o vovô lá. Agora, vem cá, pode ter pênalti também hoje. Você gostaria do empate hoje, menina Renata? O empate estava bom pra você? Você assinaria agora o empate? Não, eu prefiro a vitória. E não é só jogaço pra Inter e Palmeiras. Inter e Palmeiras. Esse acho que é o top 1. E o Vinícius Nicoletti está conosco para trazer informações desse confronto entre o Colorado e o Verdão, Nicoletti. Bom dia. É isso aí, Abel. Bom dia para você, bom dia a todos os companheiros, fãs de esportes. É um confronto de duas equipes que dão pinta que vão brigar pelo título brasileiro, não só o brasileiro, né? Também Libertadores, Copa do Brasil, duas das principais equipes nessa temporada, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira e o Internacional do técnico Roger. O Palmeiras vem de uma boa sequência, né? 4 vitórias consecutivas, também não perde fora de casa desde novembro do ano passado, quando foi derrotado para o Corinthians, então nessa temporada ainda não perdeu. De lá para cá são 13 jogos, 3 jogos no ano passado, 10 nessa temporada como visitante, e o Palmeiras tem 10 vitórias e 3 empates jogando fora de casa. Do outro lado, o Internacional, que vem dessa sequência de 17 jogos de invencibilidade. Historicamente, o Palmeiras tem dificuldade para bater o Internacional no Beira-Rio. Tá aí o professor Celso Zelt, desde a época da academia. O Palmeiras ficou de 97 a 2016, 19 anos sem vencer o Internacional no Beira-Rio, venceu em 2016, depois venceu em 2021. Então, em 28 anos, apenas 2 vitórias do Palmeiras jogando lá em Porto Alegre. E vai enfrentar essa invencibilidade do Internacional, leva esse bom retrospecto como visitante desde a temporada passada. Sobre os times, o Palmeiras pode repetir a equipe que fez uma boa apresentação contra o Corinthians no último derby, que teve a vitória por 2-0, porque o técnico Abel Ferreira tem todos os jogadores à disposição, aqueles 11, mas tem desfalques. O Murilo se machucou no aquecimento do jogo contra o Corinthians, o Marcos Rocha
Rocha, que estava voltando, ficou no banco de reservas pela primeira vez contra o Corinthians, também sentiu dores agora na panturrilha e está fora do jogo. Aí já não tem o Mike, não tem o Marcos Rocha, não tem o Murilo, também está fora o Lucas Evangelista, o Veiga e o Bruno Rodrigues, que nem estreou nessa temporada, já está um bom tempo fora. Então são 6 desfalques do Palmeiras, mas pode repetir essa equipe e tem jogadores que estão chegando, né? Paulinho, que estreou, entrou aos 31 minutos do segundo tempo, está entrando na equipe, vai entrar aos poucos, a gente não pode esperar o Paulinho logo de titular já contra o Internacional. E tem também o Maurício, que ficou no banco de reservas, foi relacionado nas 2 últimas partidas contra o Cerro Porteño e também contra o Corinthians, ainda não voltou à equipe, uma excelente opção aí para o técnico Abel Ferreira para mexer nesse time do Palmeiras. Ainda não voltou, não joga desde fevereiro, desde o mês de fevereiro, quando ele se machucou contra o São Paulo, teve aquela luxação no ombro. Então são novas opções para o treinador, principalmente aí no ataque. Por isso, do lado direito, deve manter o Bruno Fux nessa linha de 3. Tem também o Giai, que entrou no segundo tempo, mas deve manter essa linha de 3 na saída de bola, principalmente. Do lado do Internacional, no último jogo contra o Fortaleza, ele poupou alguns jogadores, principalmente o Alan Patrick, jogador do meio campo. Poupou, aliás, todo o meio campo ali, o Fernando, o Bruno Rodrigues, o Ener Valencia começou no banco, o Bernabé também começou no banco. Então, todos os titulares voltam, mas tem desfalques, né? O Wesley sentiu dores musculares, está fora do jogo, ex-jogador do Palmeiras e sempre vai bem contra o Palmeiras. E o Vitinho também deve entrar na equipe no lugar do Carboneiro, do colombiano, que sentiu uma contusão muscular na coxa. Então vamos passar aqui os prováveis times, as 2 equipes que devem entrar hoje em campo com o técnico Roger Machado, o Internacional com o Antony, Aguirre na lateral direita, aí o Rogel, o uruguaio, na zaga, Vitão e o Bernabé, o meio-campo com o Fernando, Bruno Henrique e o Alan Patrick. Aí a linha de 3 na frente com o Oscar Romero, o Vitinho e o Ener Valencia. Esse é o provável Internacional. O Palmeiras deve repetir a equipe que venceu o Corinthians na última rodada, com o Everton no gol, Bruno Fux, Gustavo Gomes e o Mikael, fechando pelo lado direito o Piquerez, aí o meio campo com o Richard Rios, Emiliano Martinez e o Felipe Anderson jogando pelo lado direito. O Estevão na nova função ali na armação da equipe, chegando, encostando também no Vitor Roque, Facundo Torres pelo lado esquerdo e o Vitor Roque, que busca desencantar. Já teve 2 gols anulados, hein, Abel? 2 gols nos 2 últimos jogos, contra o Cerro e contra o Corinthians, mas soma 8 jogos sem marcar, busca ainda seu primeiro gol oficial com a camisa do Palmeiras. Então é isso, Abel, 2 grandes equipes e fica aí a questão para vocês. Quem está em melhor fase? O Palmeiras do Abel Ferreira, 4 jogos, 4 vitórias consecutivas, não perde como visitante desde o ano passado, ou esse Internacional do Roger, que vem de 17 jogos de invencibilidade? O debate é para vocês. Muito obrigado, Vinícius Nicoletti, bom trabalho para o amigo. É sempre bom tomar cuidado e ter calma com os centroavantes. Lembra que eu falei agora há pouco? O Pedro Raul não serve, o Pedro Raul é isso. O Yuri Alberto não joga. Calma. Porque o Tigrinho, Vitor Roque, custou não sei quantos milhões. Calma. Calma que daqui a pouco o cara começa a fazer gol. Ou não? Eu acho que no caso do Vitor Roque, inclusive, só está faltando o gol. Está participando muito bem das partidas do Palmeiras. Se ele não fez o gol, foi uma eventualidade. Ele fez um gol que foi beber água, quando voltou, o gol tinha sido anulado. Na hora que ele foi beber água, o gol estava valendo. Tem participado muito bem, o time está azeitado. Agora, azeitado por azeitado, respondendo a pergunta do Nicoletti, eu acho que o jogo do Inter, nesse momento, está mais azeitado. O Palmeiras está se encontrando, mas o Inter não perdeu esse ano, perdeu um amistoso para a seleção mexicana, aquele amistoso curioso, né? Seleção mexicana ainda. Mas, de resto, o Inter tem desenvolvido um jogo muito bom. Eu concordo com a Mari, no ranking dos jogos a se ver nesta noite, e esse é o que vai entregar mais dos 2 lados, né? São 2 times. São 2 times que buscam, né? 2 times que têm muito apreço pela qualidade do jogo, pela troca, troca de passes. Estou muito curiosa para ver como que vai ser o comportamento na fase defensiva do lado direito do Palmeiras, pegando as subidas do Bernabé, que é um lateral que entrega muito para o Internacional. Um jogo grande no sentido das 2 equipes, o Palmeiras nesse recorte principalmente, mas o Internacional que tem vendido muito caro as derrotas. Tomara só que um não anule o outro, né? Que aí
prejudica o jogo. Fica muito legal do ponto de vista do duelo dos técnicos ali, mas para o desenvolvimento do jogo em si... Sim. Você usou azeitado para o jogo, uma característica Colorado. da partida? Do Colorado. Time Colorado. E azeitado, você sabe que ele tem vários significados. Todos caros, porque o azeite está muito caro. Um deles é temperado com azeite. Então toma cuidado, põe a mão no bolso se for falar azeitado, porque o azeite está caro. Combina com o Inter, que vende caro. Eu sei disso, eu fui ao supermercado ontem e essa semana quebrei um vidrinho de azeite. Não foi Me preso. senti mal. Isso é um crime. Que isso? Pelo Quebrou um menos vidro de azeite? Tinha menos que a metade. E jogou um monte de dinheiro fora, rapaz. Claro que sem querer, né? Ninguém vai quebrar um vidro de azeite porque quer. O Internacional não quer jogar pontos fora. Estará em sua casa. Como você bem destacou, os mandantes têm se dado bem nessas 3 rodadas, viu, Eugênio? Sendo que um dos mandantes que conseguiram vencer fora de casa é o Palmeiras. Fica difícil dar um palpite nesse jogo, hein? O Flamengo 2 vezes, o Palmeiras uma, né? Aquela vitória sobre o esporte, da arbitragem e tal, não sei o quê. Mas vencer fora de casa. Só que eu acho que o nível de dificuldade hoje é maior, né? O Inter é um time que vive um momento aí muito interessante, essa vitória que a gente está vendo aí na rodada anterior sobre o Cruzeiro, né? Também venceu na Libertadores, o Atlético Nacional, um jogo muito pegado. O jogo, talvez seja o jogo assim, mais parelho, né, da rodada, mais equilibrado e com mais atenção técnica, né? A gente vai olhar esse duelo que a Mari colocou agora, interessante, ali pelo lado do campo, o Bernabé sobe. Estou imaginando que seja um desenho parecido do Palmeiras do jogo com o Corinthians. Então, com o Bruno Fux como um terceiro zagueiro pela direita, liberando o Piquerez para subir por um lado, aí você faz um 3-4-3. Porque você tem Felipe Anderson, Rios, Emiliano Martínez e Piquerez e 3 atacantes, Estevão, o Facundo Torres e o Vitor Roque. Então, assim, beleza. Mas aí o Fux vai marcar a subida do Bernabé, só que a subida do Bernabé pode ser explorada pelo Felipe Anderson e pelo Estevão. Então, esses 2 jogadores pelo lado devem inibir um pouco a subida do Bernabé, que ele tem que tomar cuidado ali. É um lado muito forte do Palmeiras. Então, tem várias nuances, assim, se a gente for observar o jogo. Por exemplo, o desfalque do Carboneiro por parte do Inter, né, que é um jogador que vinha sendo importante. A tendência é que jogue o Oscar Romero, característica é outra. Se for o Romero, o jogador mais de construção e não tanto do 1 contra 1, da velocidade, como é o Carboneiro. Muda um pouco... Diferente do Wesley também, né? Diferente do Wesley também. Então, talvez o Wesley tenha um pouco mais de liberdade do outro lado. Né? Porque... O Vitinho, o Wesley está machucado. O Wesley também. Ele trouxe a informação. Está fora, desculpa. Então, você não tem nem o Carboneiro nem o Wesley, que teoricamente são os 2 titulares de lado de campo. Então, você tem o Vitinho de um lado e o Romero do outro, que não é um jogador de velocidade, não é um jogador do 1 contra 1, é um jogador mais de passe. Então, muda um pouco o jeito do Inter jogar também. Vai ter que ter uma adaptação e a gente vai entender como é que vai ser essa adaptação do Roger nos jogos de logo mais. Então é isso, né, pessoal? Hoje tem jogo importante aí, Internacional e Palmeiras. Verdão vai pra cima aí, um desafio interessante aí, né? O Verdão vai fazer um teste de fogo aí, né? Fez uma grande partida contra o Corinthians, ganhou com sobras, né? E o Inter que tá numa grande fase aí, o Verdão vai tentar com essa formação aí, sem o Veiga, com o Felipe Anderson ali, Estevão no ataque, Vitor Roque e o Paulinho ali, acredito eu que não deve ir de titular, mas o Abel com certeza vai usar o Paulinho aí para essa partida aí, né? Principalmente o Paulinho que fez uma grande estreia no Palmeiras, então é um jogo muito interessante pro Verdão aí conseguir ganhar mais confiança ainda. Uma vitória fora de casa aí seria muito importante, né, galera? O Verdão, cada jogo tá passando, tá mostrando aí que tá crescendo um pouquinho mais aí, né? E daqui a pouco, no meio do ano, tem o Mundial da FIFA que o Palmeiras vai estar disputando e precisa chegar forte aí para fazer bonito, né? Contra os times lá da fora, os times europeus aí, até para pegar experiência para os jogadores também, aumentar um pouquinho o nível ainda mais do futebol brasileiro, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, aproveita e já deixa os seus palpites aí pro jogo entre Internacional e Palmeiras, galera. Então vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!